História do Brasil 1, texto 2, O Império Colonial Português, parte 2. Bom, vamos retomar aqui. A gente estava falando há pouco aqui que a coroa começou a se interessar pela Câmara da Colônia, né, no Brasil. Então, a primeira coisa que ela faz é dirigir, né, controlar a seleção dos nomes dos vereadores para que ela possa escolher aqueles vereadores que vão representar os seus interesses, né, e não os interesses dos oficiais da Câmara, né? Enfim, o que vai acontecer? Ela pega esses nomes, a Câmara, né, envia esses nomes, mas ela seleciona aqueles nomes que são do interesse dela, coloca isso numa carta selada e reenvia envia esses nomes para as câmaras das colônias. Isso tudo para quê? Porque já estava acontecendo, né? O autor vai introduzir aqui a expressão oligarquias autoperpetuadoras. Ora, oligarquia todo mundo sabe o que é, e autoperpetuador, vocês também sabem o que é. Eu parto do princípio que vocês são todos alunos de graduação e com certeza vocês têm um repertório, um léxico, né, variado, né, culto a respeito dessas palavras. Então eu não vou ficar aqui me detendo muito no significado de algumas palavras, não. Entendeu? Então o que vai acontecer? Para evitar que aconteça, né, como já estava acontecendo, casos de oligarquia autoperpetuadora, ou seja, em outras palavras, a Câmara passa a representar os seus próprios interesses, e não os da coroa. E aí a coroa não gosta disso, né? Ela não gosta, ela fica estressada. E como é que vai se dar esse processo de oligarquia autoperpetuadora? Vai ter interesse de sangue, vai ter nepotismo, quem não sabe o que é procura no dicionário, né? O que é nepotismo, né? Você colocar pessoas ali, né, que são da própria família, né? Pessoas que têm interesse, você tenha um interesse particular que elas estejam ali na sua administração. Vai ter a questão racial, que para Portugal, a questão do sangue, que é uma questão vital. Portugal extremamente... eu até não gosto de usar essa expressão racista, porque esse conceito ele não existia nessa época. Isso é uma criação moderna, o conceito do racismo. Isso é só uma observação. Gente, eu não sou o dono da verdade. Quem quiser discordar, me manda aí a informação. Mas até porque esse áudio ele é dirigido para poucas pessoas. Entendeu? Então fica aí. Se você acredita que não, então pesquisa e verifique. Mas não há que se falar também em conceito de racismo. Mas para Portugal manter o que nós entendemos como racismo na modernidade, na contemporaneidade, tinha todas essas questões. Então, todas essas representações que não eram os interesses da coroa, eles passaram a ser duramente controlados e reprimidos. Duramente que eu digo, né? A coroa tinha os seus mecanismos de auferir e de controlar isso aí. Outra questão, outro fator, outra coisa, vamos falar coisa, né? Outra coisa que acontecia, não por falta de termo mais específico, não, por falta de inteligência. Mas uma outra coisa que acontecia também, quando a Câmara se tornava autoperpetuadora, ou seja, ficava elegendo, né? Ela estava sempre elegendo os mesmos representantes, né? Porque os mesmos representantes iam defender os mesmos interesses. Mas esses interesses, obviamente, como já disse um monte de vezes, não eram os interesses da coroa. E todo esse discurso por causa de quê? Porque em 1504, e eu não falei isso mais cedo, eu deveria ter falado, mas o texto fala, viu? Eu engoli barriga aqui. Mas na verdade, em 1504, a coroa estabeleceu um regimento para as câmaras. Então, é claro que não vai, a tia Maricléia, ela não vai cobrar na prova assim, em que ano, que nem eu fiz lá no questionário, em que ano foi criado o regimento, não sei das quantas. Não, ela não vai fazer isso, mas basta você saber que em 1504, esse regimento, ele já existia. E a Câmara tinha
que proceder conforme esse regimento. E o que estava acontecendo, ela não estava procedendo. E o que aconteceu? Qual foi a reação da coroa? Ela passou a se inteirar e dominar nessa questão. Ou seja, o interesse é da coroa, né? Aí entra um detalhe importante. Aqueles juízes do povo, lembra? Os 12, os 4, os 1. Aquele 1 que era, né? Aí vem, em Minas Gerais, no interior, tem uma expressão, aquele 1. Aquele 1, ou seja, aquele 1 é aquele representante dos 4, que era representante dos 12, que era representante das corporações e guildas de ofício. Mas, enfim, esses juízes do povo, eles começaram a ser excluídos do processo de votação. Não só eles. Tanto o juiz do povo quanto os procuradores dos mestres, porque são dois cargos diferentes. No texto, né, a gente às vezes tem a tendência de não fazer separação. O juiz do povo, ele vinha lá pela banda das corporações, ele era representante. E os mestres, né, do ofício, eles também vinham das corporações, mas exerciam uma outra função. Era defender também os interesses dos ofícios, mas eles não eram esse 1. Eles eram da parte dos outros 3. Entendeu? Eram 4. Lembra que os 12 elegiam 4? Então, os 4 elegiam 1. Esse 1 estava mais voltado para defender os interesses de toda uma corporação, um segmento, e esses 3 eles estavam voltados para defender os interesses dos artífices, dos menorzinhos lá embaixo, na base e não no topo. Ok? Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Como esse 1 representava toda uma oligarquia, porque você veja, todos os segmentos de classes sociais, eles formam uma espécie de oligarquia. E esses mestres do povo, eles representavam os trabalhadores especificamente, das classes mais baixas. Quando a coroa toma para si o controle e exclui esses 2, o que vai acontecer? A oligarquia dos latifundiários vai aparecer. É como se for, quer ver? Veja bem, é como se fosse uma revelação. Vai aparecer a figura, né? Porque essas duas figuras que estavam até então trabalhando e produzindo e se autogerindo, né? E tocando, vamos dizer, tocando o negócio Brasil, essas pessoas vão ficar, primeiro que é o seguinte, elas representavam uma classe inferior, não a classe dominante. E elas começaram, obviamente, a ganhar poder. E ganhando poder, elas começaram a fazer uma espécie de autoperpetuação. Ou seja, é o que o autor chama de oligarquia autoperpetuadora. O que a coroa viu? Opa, esse trem aí vai dar ruim. Na nossa linguagem contemporânea, né? Esse trem vai dar ruim. O que nós vamos ter que fazer? Vamos acabar com isso aí. Arrancou esses 2 indivíduos, essas 2 figuras, né? Esses 2 cargos, porque ela era detentora, a Câmara pertence à coroa, ela tira esses indivíduos e o que vai acontecer? Os setores sociais menos abastados e os trabalhadores ficaram sem representatividade. Aí a coisa começa a pegar. Bom, foi um chacoalhão que teve na Câmara, né, na segunda metade do século XVI. Até o número de reuniões ele começou assim, oscilou. Eram muitas reuniões, ia até 7, né, de 4 a 7, e passou a ter 1, 2, entendeu? Então, até na frequência houve um chacoalhão. Aqui o autor, ele pula de 1000, olha só para vocês precisam prestar atenção nisso. O autor, ele pula de 1000 do século XVI e pula lá para o século XVIII. Eu nem vou entrar nesse detalhe não, mas é questão da pureza do sangue. Ele fala que em 1773, um oficial da Câmara declara, né, que com relação
a pureza do sangue, declara algumas pessoas dignas de ocuparem o cargo público, quando na verdade, pelo regimento de 1504, elas não eram. Mas é só um parêntese, só para não deixar de constar, para falar assim, você pulou esse parágrafo. Não, não pulei não. É só uma observação. Mas ela está bem fora de contexto. Certo? Ele até entra no detalhe de que um dos vereadores, um dos oficiais da Câmara, tinha sangue tanto judeu quanto negro. Isso aí era para esse que ele era o vereador, o presidente da Câmara, para ele era uma coisa normal, mas não era do interesse da coroa, com certeza. E o que vai acontecer? Quando os oficiais da Câmara começam de 1560 para frente, eles começam a ver a movimentação da coroa. Eles também passam a relaxar. E o que acontece? A Câmara passa a não enviar a lista de nomes para Lisboa. Por quê? Eles enviam para Lisboa. Lisboa seleciona aqueles que ela quer. Então, para que nós vamos enviar? E aí começa um relaxamento total. Nem a própria figura do juiz de fora vai fazer com que as câmaras, com que os oficiais da Câmara tenham uma atitude diferente em relação à coroa. Mas a verdade é que a Câmara, ela deu a gente pode entender que ela deu uma velada, uma rompida velada com a coroa, mas cobrar os impostos e continuar exercendo o poder, ela continuou, viu? Só para constar, a partir de 1572, as câmaras elas eram representadas por um fidalgo. Fidalgo, vocês sabem, é filho de algo, ou seja, filho de alguém. Alguém, para ser alguém em Portugal nessa época, tinha que ser homem bom, tinha que ser ricão, poderoso, abastado. E, entre outras coisas que já foram ditas na parte 1 desses comentários. Gente, é desnecessário falar de que nas colônias, para se instituir uma Câmara, era necessária a autorização da coroa, Pelo amor de Deus, Mas o autor fala isso, então não posso deixar de registrar. Na verdade, de comentar. Eu só estou falando isso porque é o seguinte, que as câmaras, as câmaras que eram implementadas nas colônias, elas tinham as características, algumas tinham características de Lisboa, por exemplo, Rio de Janeiro, Luanda tinham a característica de Lisboa, e outras não, entendeu? Algumas tinham características das câmaras do Porto, ou seja, alguns ritos, civis, políticos, processuais e jurídicos que eram inerentes a algumas atividades. Por exemplo, Lisboa era a cidade que mais tinha artesão e artífice, entendeu? Então, ela tinha uma representatividade de artesão bem maior do que em outras. E os interesses que ocorriam nas colônias, como foi dito, lembra que eu falei para vocês que as câmaras elas evoluíram de formas diferentes nas diferentes colônias do império da expansão portuguesa marítima? Entendeu? Então, cada câmara tinha o seu tempero, político, assim, falando, de grosso modo, E se nada disso for verdade, eu vou me justificar que eu sou um esquizofrênico, fugi do manicômio. Não sou tão assim não. Voltemos ao texto. Então, aí como Goa também tinha uma classe trabalhadora muito extensa, muito forte, ela também teve uma representatividade também bastante forte até a segunda metade do século XVIII. Então, até a segunda metade do século XVIII, Goa, assim como Portugal, tinha uma representatividade dos trabalhadores forte, beleza? Forte dos trabalhadores. Bom, quem representava? Os representantes quem eram os representantes dos trabalhadores? Eles tinham o direito de voto.
Bom, nós estamos falando de Goa. Vamos retornar aqui para a gente pegar o pensamento do começo. Goa tinha uma representatividade trabalhadora muito forte. A representação da classe trabalhadora em Goa era forte, igualmente forte, até a segunda metade do século XVIII, como consta no livro. E o procurador dos mestres tinha direito de voto. Esses representantes tinham um estatuto, eles receberam, né, um título, né, de gentis homens temporários. E aqui o autor ele faz uma comparação, diz que em Macau, né, nunca teve uma representação da classe trabalhadora. Então, se cair na prova perguntando, né, até o final do século XVIII, qual das colônias possuía uma representatividade das classes trabalhadoras? Você sabe que é Goa. Goa tinha representatividade. Macau não tinha representatividade. É simples assim. Goa tinha, Macau não. Goa sim, Macau não. Ok? Só para completar uma informação acerca de Macau, Macau ela não seguia o rito de Lisboa. Macau seguia o rito de Évora, da cidade de Évora, ok? Já aqui no Brasil, a Bahia, até 1713, teve essa representatividade. Os trabalhadores tiveram essa representatividade, ok? Gente, ele faz um comentário aqui. Gente, é claro, a representatividade ela variava de acordo com os interesses, com as relações que se davam nas colônias. Isso já foi falado. Ele está falando a mesma coisa de outras formas. O que acontece, gente? No começo do texto ele fala, eu vou voltar de novo a falar para vocês poderem entender. As coisas aconteciam à medida que elas iam acontecendo. Redundante, mas é fato, né? Elas iam se ajustando à medida que acontecia. Entendeu? Então, os interesses de uma colônia eram diferentes da outra. Né? Claro, é óbvio. Nós vamos ver o processo de transformação da colônia, né, num comércio de açúcar, e nós vamos ver outras colônias em que o processo, a produção da riqueza, não vai ser o açúcar. Certo? Mas isso aí... Vamos nos ater ao que o autor está falando aqui em O Império Colonial Português. História do Brasil 1, texto 2. E é claro que a coroa, por mais poderosa que fosse, frente a algumas câmaras, ela também só podia fazer o que era possível. Ela só podia fazer aquilo que ela podia fazer. Ela não fazia tudo aquilo que ela queria, tudo que ela intentava fazer. Certo? O autor ele vai e vem em datas, a gente tem que ficar muito esperto com essa relação de datas, porque isso acaba confundindo, né? Ele fala, logo aqui nesse segundo parágrafo aqui, ele vai entrar aqui na questão da invasão holandesa, e ele já está falando aqui em 1641, mas a gente tem que prestar muita atenção que de vez em quando ele volta lá no século XVI, beleza? Aqui em 1641, ele está falando especificamente do século XVII, 1641, e ele está falando que nesse momento a presidência da Câmara era exercida alternadamente. Eu não liguei o player, por isso eu vou repetir tudo. Ele fala aqui que nessa época de 1641, até o cargo de tesoureiro também era um cargo alternado. Olha que interessante, hein? Alterna o cargo do vereador do meio, que seria hoje o líder da Câmara, e alterna o cargo do tesoureiro. Você é boi, Marcelo? Eu, hein? Para de... coisa louca. Aqui ele entra também no detalhe, né? Porque a partir de 1640, por exemplo, quando a gente começa a falar, chegou os holandeses e tal, quando começa esse assunto, a primeira impressão que a gente tem é o que vem na nossa mente, é o forte, né? A construção de fortes. Quem tinha, né, a obrigação de construir esses fortes? Ora, a Câmara, óbvio, né? Só para constar, inicialmente ninguém recebia um dinheiro, mas aqui agora o autor já está falando, a partir de 1641, o tesoureiro ganhava um salário de 500 cruzados.
E, os outros vereadores, eles recebiam 50 cruzados para comprar um bom fato, ou seja, um bom terno. Em Portugal, português de Portugal, fato é terno, né? Aqui no Brasil, fato é víscera, mas lá, fato é terno. Terno, de usar, de vestir, é uma roupa, ok? Para que esse fato? Para ele usar no Natal, na Páscoa ou na festa do corpo de Deus. Olha aí a sombra tenebrosa da igreja se aproximando aí. Brincadeira. Aqui, a partir de 1641, o procurador e o secretário também passam a receber um salário de 500 cruzados. Né? A gorda soma de 500 cruzados. Bom, se 50 dava para comprar um terno, ele podia comprar 10 ternos por mês. Pelo menos ele não ia andar mal vestido. A ocupação desses cargos, desses oficiais, a partir de 1641, também era por 3 anos. Atualmente é 4 anos. Odiernamente são 4 anos, né? Mas naquela época eram 3, beleza? Naquela época o quê? 1641. Eram 3 anos. O mandato, viu? Muita gente fala mandado. Mandado tem a ver com determinação judicial. Mandato é o período que o cara fica. Eu falei que não ia ficar explicando esses termos, mas não tem jeito. Detalhe, hein? A eleição de Almotacés, lembra aqueles caras que eram os experts dos pesos e das medidas? Eu não estou igual o Lobianco, eu vou ficar falando tantas vezes a mesma coisa que você vai acabar decorando. Mas veja bem, esses Almotacés, eles eram 2 vezes por mês. Não, perdão, a cada 2 meses escolhiam 2 Almotacés. É legal, né? É como se fosse 1 vez por mês. Enfim, é isso aí. Isso tudo era feito aqui na colônia, ou seja, era uma cópia idêntica, similar ou pretendida do que acontecia no sistema político da colônia, beleza? Bom, nós temos aí aquele documento de 1504, né, aquele regimento de 1504, que determina o funcionamento das câmaras. Lembra que eu falei que tinha um regulamento que regulamentava o procedimento político das câmaras? Beleza, que ele também falava da questão da pureza de sangue, beleza, mas quando chega em São Tomé e Príncipe, mas não tem jeito, né? O pessoal lá, é muito difícil encontrar gente branca lá, entendeu? Então, como é que eles iam fazer isso? Claro, eles enviavam os reinos, né? Os portugueses, mas quando chegava lá, eles tinham que casar, evidentemente, com as mulheres. E eles não escolhiam qualquer tipo de mulher, eram geralmente as mulheres dos líderes locais, também comerciantes e abastados, né? E acabava que era isso que acontecia. Então não tinha como. Como é que Portugal ia cobrar, fazer uma vigilância sobre a pureza de sangue, se a natureza daquela região era outra? Não é verdade? Só um detalhe, né? Haviam muito poucas mulheres brancas nessas regiões, São Tomé e Príncipe. Isso aconteceu de 1500 até mais ou menos o final do período colonial. Essa questão de ter poucas mulheres brancas nessas colônias. Até mesmo aqui no Brasil, a gente fala assim, mas no Brasil também teve. Por exemplo, São Paulo, o exemplo brasileiro é São Paulo, em que essa questão da pureza de sangue, ela não podia ser levada ao extremo, dada a natureza miscigenada da população. E em Macau, por quê? Por causa dos olhinhos puxados dos chineses lá, dos amarelinhos, com todo respeito, né? Amarelinhos, com respeito, é claro, era impossível levar cumprir esse regimento na sua íntegra. E aí vai acontecer uma coisa interessante, olha só para você ver. Bom, o regimento diz que tem a questão da pureza de sangue, tem que levar a sério. Mas o presidente da Câmara de São Tomé, por volta de 1655, ele vai
criticar e ele vai impedir que os mulatos eles acessem esse sistema, né, que eles sejam eleitos. Mas a própria coroa vai chegar e vai falar, mas não tem jeito, ô Zé Mané, aí só tem mulato, meu filho, como é que vai eleger branco se não tem branco para eleger? É mais ou menos isso que o autor está querendo dizer, viu? Aí a coroa diz, basta ser casado e abastado, ou seja, se tiver dinheiro, meu filho pode ter a cor que tiver, que vai ser bem-vindo em São Tomé e em Príncipe, e em Macau também. E isso sem falar nas câmaras da África, né? Porque até agora o autor não falou de nenhuma câmara da África, mas com certeza nesse processo de expansão, né, a África como colônia portuguesa, ela tinha, né, você não vai encontrar gente colorida lá, né? Aliás, descolorida lá, você vai encontrar africanos negros, não é verdade? Nesse momento, antes da colonização do homem branco, você vai encontrar os autóctones, né, os nativos, e essas pessoas elas eram negras. Então, como é que você vai cumprir esse regulamento? Enfim, mais para frente a gente vai ver que isso vai dar um quiprocó danado, mas no momento a própria coroa falou, olha, não tem jeito, vamos fazer o que dá, beleza? Não tem cão caçar com gato, desde que o gato seja rico, né? Tá valendo. Com exceção de Luanda, né? Essa exceção de Luanda vai até o século XVIII, é muito bom frisar isso. Por que essa questão do branco, né, na África? Por exemplo, os brancos eles não ficavam muito tempo na África, não. Eles faziam o que tinham que fazer quando resolviam suas questões, ou enriqueciam, eles capinava de lá. É claro, iam outros brancos, mas a tendência da África era africanizar, ou seja, a tendência era africanizar o branco e não europeizar o negro. Essa foi a tendência, ok? Aí o autor ele aponta a seta aqui para o Brasil, colônia. Bahia e Rio de Janeiro recebiam uma infusão, né? Eu estou usando essa expressão como licença poética, uma infusão de português na sociedade, né? Especificamente, né, no Rio de Janeiro e na região do Recôncavo, que nós vamos estudar mais à frente, ok? Goa e Macau também recebiam essa infusão anual de portugueses para embranquecer a instituição. Não é muito embranquecer a instituição, somente ela. O restante era consequência. E o autor registra que as mulheres brancas iam pouquíssimas mulheres brancas para a Ásia, ok? É nesse ponto aqui do texto, mais ou menos por volta dos 24 minutos, que ele vai falar o que são esses reinóis. Esses reinóis são aqueles portugueses que são migrantes de Portugal. Eles saem de Portugal e vêm para a colônia. São esses. Esses são os reinóis. Mas quando eles chegam na colônia, eles não são tratados, ou pelo menos o autor não os trata como portugueses. Porque eles não são portugueses aqui. Aqui eles são reinóis. Portugueses eles são lá em Portugal, né? É o que eu consigo entender que ele está tentando dizer. E aqui vai acontecer um detalhe importante. O português vai sair de Portugal, vai chegar na colônia e vai, né, tentar a sua vida. Os proprietários, né, os autóctones, os líderes políticos nativos de todas as colônias, especificamente em Macau, eles vão tentar casar suas filhas com os portugueses brancos, branco, né? Com os portugueses. Por quê? Status social. Eles têm dinheiro, mas não têm prestígio social frente à invasão, né? Frente a essa expansão marítima portuguesa. Então eles casam as suas filhas, que são também ricas e abastadas. E inclusive eles preferem casar a filha deles, que é rica, até com português pobre, desde que seja um homem bom, um trabalhador, direito, né, bonitinho, todas aquelas coisinhas, exceto ter dinheiro. Para quê? Olha só para você ver a jogada.
Como ele não tem, como os pais nativos das colônias não tem, e também tem sangue miscigenado, assim como suas filhas, né? Eles não têm poder político, eles casando a filha com um português, obviamente esse português ele vai para a Câmara e ele vai representar os interesses da filha e do pai. Não é da filha e da mãe não, né? Entendeu? Vocês entenderam? É muito interessante isso. Uma jogada, né? Aí, daí que surge, né? Ó, você vê como é que nós estamos descobrindo as origens de muitas expressões, as origens, né? Casamento por interesse. Mas por outro lado, tudo tem, né? O disco tem um lado A e um lado B, né? Por outro lado, no fundo, o que está acontecendo? A manutenção da elite portuguesa branca no domínio da instituição. E é óbvio que vai chegar um momento em todas essas colônias que esses interesses dos portugueses vão conflitar com os interesses dos pais das mulheres. É um catrivu danado, né? Os portugueses começam, os oficiais da Câmara, né, começam a representar os próprios interesses. Às vezes não é o mesmo da mulher, nem o mesmo do pai dela, e nem tão pouco e muito pouco os interesses da coroa. É muito interesse. E aí, retomando aqui, como o Brasil, o autor diz que a maioria esmagadora, né, desses reinões aí, eles estavam na região do Recôncavo, ok? Um detalhe interessante que ele traz aqui no livro, que é o seguinte: até 1740, correção, até 1640, os portugueses, mesmo sendo europeus, mesmo sendo colonizadores, né, não só no Brasil, mas em todas as colônias, eles não tinham a mesma titularidade que os nativos, né? Que os indivíduos que eram brasileiros, seriam os Brasis, né? Não os Brasis, os índios, hein? Mas aqueles nascidos aqui, né? Já nascidos no Brasil, mesmo depois de um processo de miscigenação e tudo mais, e eles pedem a coroa para serem reconhecidos juridicamente como brasileiros. Entendeu? Na questão daquela, da dupla nacionalidade, isso já naquela época, em 1640, eles já começavam a questionar e a exigir de Portugal: ora, nós somos portugueses, nós somos colonizadores, nós somos os poderosos, somos brancos, somos bons, somos ricos, e esse povo tem mais direitos políticos do que nós? Não, nós queremos também. E a coroa acaba concedendo. Gente, esse comentário aqui eu falei 1640, mas é a partir de 1650, 1653, mais ou menos, começa essa briga pelo direito de ser brasileiro, certo? Outro detalhe que o autor vem falando aqui, que esses portugueses, eles eram casados com as raparigas brasileiras. Gente, em Portugal, rapariga quer dizer outra coisa, viu? É a moça decente, honesta, rezadeira, né? Mulher honesta, né? Mulher virtuosa. Não tem nada a ver com a rapariga que se fala hoje em dia, não, tá bom? Só para vocês, pelo amor de Deus, hein? Então, a coroa vai publicar em 1709, 1711, 1746, colocados nas listas de voto. Os portugueses deveriam ser inteligentes, opulentes e de bom costume. Ah, que bacana! Para poder entrar nas listas. Eu falei, 1709 mesmo, 1709, 1711, 1746. A coroa vai determinar, ela vai deliberar que os portugueses vindos, né, chegados aqui no Brasil colônia, eles tivessem os mesmos direitos políticos que os nascidos aqui no Brasil. Entendeu? Porque é o seguinte, são dois, olha, é um assunto, o que o autor está falando aqui? A gente precisa entender o seguinte: o que ele está falando? Ele está falando que é o seguinte: num primeiro momento,
Portugal chegou aqui e estabeleceu, né, quando Portugal estabelece, implementa a instituição da Câmara, o Senado da Câmara, ele faz isso com portugueses vindos de Portugal. Olha, são colonizadores. Só que esses colonizadores, nós aqui, num primeiro momento, nós estamos falando de 1550. A Câmara 1550. Primeiro momento, aqui, a Câmara está instalada. Esses oficiais da Câmara estão aí. Bom, eles continuam aqui, morrem, têm filhos, casam. E a tendência, lembra daquela questão da oligarquia autoperpetuadora? Ah, legal, né? Então, isso vai acontecendo e eles vão fechando as portas até mesmo para os portugueses. E lá em 1700 e bordoada, 1709, como foi acabado de falar aqui, os portugueses chegam aqui e têm as portas fechadas na cara pelos descendentes de portugueses que chegaram aqui antes deles. Aí o negócio fica feio, porque eles falam, pô, peraí, isso é colônia, eu sou metrópole, então tenho que ter direito. E eles tomaram muita portada na cara até chorar lá com o rei e o monarca, ele determina que a Câmara tenha que dar os mesmos direitos políticos. Mas para que isso? Por quê? Por quê? Porque eles queriam ser eleitos. Não é por nada, não. Gozar de direito político para quê? Para ser eleito na Câmara. Para continuar, né? Para ter, ou seja, dar uma beliscada naquilo que eles achavam que era dos seus interesses, tanto dele quanto da coroa. Foi importante para esses portugueses de 1700 e pouquinho e para a coroa, né, que eles iam representar, é claro, né, os interesses dela, com mais veemência, inclusive, do que aqueles que já estavam aqui viciados, né? Essa expressão eu que estou usando, né? Estavam viciados nas câmaras daqui para representarem os seus próprios interesses à beira, quiçá não da oligarquia autoperpetuadora. Vocês entenderam? Opulência, inteligência e bom comportamento. Nossa! E é aqui nesse momento que o autor faz a crítica a Gilberto Freire. Ora, que história é essa do Gilberto Freire falar que o Brasil, que Portugal e Brasil favoreceram a ascensão do negro, quando na verdade, né, o que existia de fato era um processo que eu não vou chamar de racial, mas eu vou chamar de excludente, né? Excludente de qualquer indivíduo que não tivesse sangue português. Como é que o Gilberto Freire pode falar uma coisa dessa? É claro que ele deve ter as bases e as defesas dele, mas o autor discorda. Então, se a tia Maricleia perguntar qual é a posição do autor em relação às ideias de Gilberto Freire, aí você vai falar que o autor discorda. Só isso, beleza? Tá bom. Mas se você preferir, você pode usar o que o autor descreve. O autor descreve que o Brasil, que Portugal implementou no Brasil, através da Câmara, um sistema de preconceito racial rígido. Ok? Então tá bom. É claro, né? Com relação à ocupação de cargos municipais. Mas se você, ao olhar a história por outro ângulo, e não é o objeto desse texto, mas é complementar, você vai ver que os negros eles foram excluídos de tudo, né? Isso é fato. Aí entra o detalhe aqui dos mulatos de pele clara, né? Os mulatos de pele clara, eles tinham algumas oportunidades, exceto, mas em Minas Gerais eles tiveram oportunidades, muitas. Oportunidades que eu digo aqui, que o autor está falando, tem a ver com a ocupação dos cargos da Câmara, né? Não é só do presidente da Câmara, mas do tesoureiro, enfim, aqueles cargos que a gente falou no começo do curso, da aula. Perdão. Fala que em Minas Gerais, o autor fala que em Minas Gerais, esses mulatos, eles tiveram grandes oportunidades e ocuparam cargos importantíssimos lá, inclusive de presidente da Câmara, mas que aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, neca de Pitiritiba, viu?
E nós não podemos esquecer de lembrar da figura dos infelizes dos cristãos novos, né, que estavam sendo perseguidos, né, ao longo de toda a sua existência. Cristãos novos, vocês sabem que eram aqueles judeus, né, que eles estavam na diáspora, fugidos pelo mundo, espalhados pelo mundo, sendo expulsos de todos os lugares e tal, aí vieram para cá e tal, e chega aqui também, apesar de que a perseguição aqui foi um pouco mais branda, segundo alguns relatos, eu não acredito, porque eu posso acreditar que tenha havido alguns eventos que não foram registrados, mas isso não é objeto do texto. Então, esses cristãos novos também, né, no frigir dos ovos, tem que constar cristão novo nessa gravação, para vocês saberem a extensão do que o autor está falando. Mas a questão do cristão novo é tudo aquilo que não era português, era negro, era cristão novo, era mouro, era mourisco, era berbere, era alienígena, não importa. Só português, a intenção deles era fixar somente o português, o Reinol, na cabeça da instituição Câmara, Senado da Câmara, ok? E olha só que interessante, o autor fala, ele volta aqui, estátua, né? Vamos brincar de estátua agora. O autor volta lá em 1497, falando que Dom Manuel Cueca, ele faz de tudo. Olha, essas são as... Eu vou falar e vou abre aspas. Dom Manuel fez de tudo para incluir, aí o autor abre aspas, fala desgraçados, fecha aspas, né, na sociedade. Dá a impressão de que o autor é antissemita. Se ele não é antissemita, isso aqui, cara, não vai cair na prova. É só para conhecimento, né, expressar o que eu imagino. Por que esse autor? É óbvio. Se ele está escrevendo, dependendo de quem, né, ele seja, é um comentário bem antissemita. Chamar os cristãos novos de desgraçados. Por que ele usou essa expressão? É claro, eles eram realmente desgraçados, infelizes e amaldiçoados. Mas, vou falar, essa expressão não poderia constar no texto. Só estou registrando isso... porque eu estou registrando em ponto final. E aí, Dom Manuel Cueca, ele vai fazer um édito proibindo toda e qualquer manifestação preconceituosa contra judeus em Portugal, na Lisboa, na verdade, ok? Ele até determina que um cristão novo assuma a presidência da Câmara em 1512. Ou seja, a presidência da Câmara, né, deveria ter um cristão novo, mas deveria ter 3 cristãos velhos. 3 é mais forte do que 1, né? Mas olha só que contraditório. Em 1519, já sai um novo regulamento dizendo que um novo regimento dizendo, proibindo os cristãos novos de assumirem cargos oficiais, ou seja, cargos públicos, né, em Goa, exceto numa condição extremamente especial. Eu até imagino, né, que condição fosse essa, seria essa. A própria Câmara de Goa pede em 1561 que a rainha impeça definitivamente que cristãos novos assumam cargos na Câmara. Aí a rainha vai dar uma resposta para a Câmara. Olha, fica muito desconcertante para a coroa registrar tais eventos, porque Portugal, assim, diferente de Castela e Aragão, é a primeira vez que nós estamos introduzindo essa noção aqui, né? Porque a Península Ibérica, né, nós temos aí Portugal, né, mais a leste, e Castela e Aragão, na verdade Castela e Aragão eram os reinos mais antissemitas, entendeu? Então eles não tinham vergonha de publicar os seus éditos dizendo morte aos judeus, não.
Mas Portugal ficava assim, tal. Então a rainha fala em 1561, ela vai falar o seguinte: olha, se vocês tiverem que fazer alguma coisa, façam por baixo dos panos. Não façam. O autor usa a expressão conluio, né? Vocês ajam de conluio aí por baixo do tapete, que ninguém fica sabendo. Mas eu não vou redigir nenhum documento dizendo para impedir os cristãos novos de assumirem cargos públicos. Mas ficou a deixa, né? Ficou a deixa. E quem era o nome dessa rainha? Ah, Dona Catarina. Interessante que a Dona Catarina usa a expressão: vocês precisam de usar mecanismos para impedir que, abre aspas, indivíduos tão indesejáveis, fecha aspas, palavra dela, né? Acessem os cargos públicos. Lembra das guildas e das corporações de ofício? Elas elegiam os seus representantes, lembra? Os 12, depois os 4, para chegar lá naquele um, lembra da expressão aquele um que eu falei? Então, até 1000. Recapitulando aqui, ó, então até 1572, aquela guilda, né, era uma espécie de corporação, lembra? Essas guildas, elas elegiam os representantes deles, até 1572, eles ainda elegiam cristãos novos para enviar para a lista lá, né, da eleição. Mas a partir de 1572, tia Marie Claire não vai cobrar data, né? Mas basta a gente saber que a partir de um determinado momento, que é 1572, viu? Não é para guardar data, viu? É você saber que esses cristãos novos, eles poderiam até estar na lista, né? Mas não ia ser escolhido, certo? Pela coroa. E além disso, para essa lista chegar, só um detalhe bem pequenininho, para essa lista de vereadores chegarem lá em Portugal, na mão da Dona Catarina, né, da coroa, essa lista tinha que passar pelas mãos do vice-rei. Quando vinha de Portugal para o Brasil, ou para as colônias, né, espalhadas pelo globo, a lista da coroa, olha o fluxo, hein? Prestem bem atenção nesse fluxo. Da coroa para as colônias, a carta ia lacrada. Da colônia para a coroa, a lista era aberta. Então todo mundo sabia quem eram os nomes. Viste? Bom, tenho que fazer uma inserção aqui. Em 1580, a dinastia dos Habsburgos entra em cena, né, na linha cronológica mundial, e é importante a gente fixar aqui essa data, 1580, a ascensão dos Habsburgos ao trono, a coroa. Certo? E aí a chapa começa a ficar quente. Em linguagem moderna, contemporânea, a chapa começa a ficar quente para os cristãos novos. Porque, como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, eles eram extremamente antissemitas. E aí a gente tem que lembrar que a Inquisição na Europa, nesse momento, é claro que nós vamos tratar do processo inquisitório em outro texto aí, na verdade em outros textos, né? Um deles aí, a vida privada em Portugal, mas o processo inquisitório na Espanha que estava sendo renovado, porque o processo inquisitório não é uma coisa de 1580 não, tá? É uma coisa bem mais antiga. Por volta do ano 1134 já tinha a filosofia ideológica, né, do processo inquisitório, mas naquela época tinha uma outra conotação. Tudo bem, esse assunto aqui não é isso,
Nós só quero falar para vocês que em 1580 o processo inquisitório estava a pleno vapor em Castela e Aragão. Em Portugal também, mas um pouco menos. Mas na Espanha estava queimando gente, né? Aquela fumaça negra em cima da Espanha, né? Do cadáver dos corpos queimados. Enfim, o que vai acontecer? Com essa política antissemita espanhola, que não é espanhola, hein? Castela e Aragão, gente. Então o que vai acontecer? Os marranos, eles vão fugir desesperadamente dessa região para as colônias. Gente, mas veja bem, se havia um processo de expansão marítima a nível global, tinha lugar aonde eles pudessem se esconder? É óbvio que não, mas ainda tinha um privilégio, assim, uma vantagem, né, de que longe da metrópole ou longe das metrópoles, né, a vida seria um pouco menos cruel. Mesmo assim, porque não num termo de corrupção, mas num termo de distanciamento, né? É aquela história, né? É o olho do fazendeiro que engorda o boi. Não é o capim que o boi come, é o olho do fazendeiro. Então, se você está longe daquilo que você está vigiando, obviamente, se você quer, tem outro ditado, né? Se você quer fazer uma coisa bem feita, você deve fazer. Então, longe da metrópole, simplificando, longe da metrópole, eles tinham uma chance de sobrevivência um pouco maior, mais longeva, entendeu? A própria Câmara, as próprias câmaras de todos os lugares, de todas as colônias, elas próprias não queriam cristãos novos no controle, no acesso, vamos dizer assim, não no controle, mas nem sequer ao acesso. Por quê? Porque é uma questão de poder, né? E quando você coloca um cristão novo dentro de uma instituição, você está dando para esse indivíduo uma parcela do poder da coroa, do imperialismo. Essa questão do imperialismo também o próprio, não há que se falar em imperialismo no processo de expansão marítima, outros autores vão falar isso, tá bom? Porque nem Portugal se via como um império, apesar de que, né, a expansão marítima foi tratada como império, mas essa é uma outra discussão, mas enfim, é isso aí. E a queixa era sempre o seguinte, que os cristãos novos estavam tentando se infiltrar no sistema político, ou seja, na Câmara. Bom, então a Câmara de Goa solicita a Filipe II, que vai dar origem aí às leis filipinas, né, que muita gente, ele faz uma associação de leis em diversas áreas do campo da política, mas uma dessas leis, a Câmara de Goa pede, olha, é o seguinte, nós queremos que você determine a fiscalização mais rígida das políticas antissemitas. É o que está no texto. Bom, aqui ele vai entrar, então, nesse assunto ainda, é o seguinte, o autor ele vai lá em Goa, depois ele volta aqui no Brasil. Então, voltando aqui para o Brasil, aí ele vai trazer a questão nesse mesmo tema do antissemitismo, ele vai trazer a informação de que os padres jesuítas, aí é o seguinte, ele usa a expressão praticamente como padres de mau caráter, que ele vai dizer, né, os padres vão dizer que os paulistas estavam completamente atolados em sangue judeu. E a opinião do autor, isso é importante, a gente tem que prestar muita atenção quando o cara dá a opinião dele. A opinião do autor é que isso foi um exagero da parte dos jesuítas, certo? O autor ele não é muito cronológico, sequencial não, né? Mas ele fala que a partir de 1600, né? Nós já estamos lá em 1700, agora voltamos para 1633. Ele fala que a partir de 1633 começa a haver um controle muito rígido sobre a questão semita no Brasil, ok? Mas isso também não impede, porque o Brasil é Brasil, desde que o Brasil é Brasil, o Brasil é Brasil. Veja bem, que papo mais maluco, veja bem.
Isso não impediu que alguns marranos eles ocupassem cargos. Com toda essa pressão, com toda essa perseguição, com todo o antissemitismo, os marranos ainda ocuparam cargo aqui ou ali ou acolá, aqui no Brasil. Bom, aqui ele vai adiantando o texto, ele vai fazer um comentário aqui sobre o desperdício das câmaras e tal. Gente, chegou um momento, a partir de 1630, 1640, que as câmaras, como eu disse, o autor ele vai e vem cronologicamente, não dá para traçar uma linha, né, progressiva, mas veja bem, ele fala que, basicamente está falando que a Câmara ela era muito desregrada na questão dos gastos, então a Câmara vai se endividar. Ela vai se endividar por quê? Porque ela gastava muito dinheiro com festas, tipo a festa do Corpo de Deus. Lembra que a gente falou da festa do Corpo de Deus? Então, a Câmara vai gastar esse dinheiro e ela vai ficar endividada. E quando ela ficar endividada, a coisa vai ficar ruim. E o que vai acontecer? Nossa, qualquer semelhança é mera coincidência. Eles não vão ter dinheiro, eles não vão, aqui o autor fala com fundos insuficientes. Gente, com fundos insuficientes. Melhor falar que está sem fundos. Elas ficavam completamente desprovidas de fundo para cuidar de quê? Manutenção de estradas, né? Da questão do saneamento básico, né? E até mesmo para cumprir com algumas obrigações já assumidas. Por quê? Porque gastava o dinheiro todo nas festas, né? Nessas festas públicas e instituídas. Eram festas instituídas pela monarquia junto com a igreja. Para a gente ter uma ideia que esses dois sistemas eles já andam junto há muito tempo. E ele é bem claro aqui, ele fala que em 1719, a Câmara de Lisboa, lá da metrópole, ela vai falir completamente, por causa desse exagero de gastos. Por que ele está entrando nesse assunto agora? Ele está entrando nesse assunto porque, além desses gastos com essas festas instituídas, as câmaras também tinham que retirar dinheiro da cueca ou da meia, né? para enviar para a coroa. E aí vai acontecer uma quebradeira geral, certo? Aqui ele vai trazer duas informações interessantes que vão dar origem, que vão justificar essa falência. Então, se cair na prova, se a tia Maricleia perguntar quais são as duas questões, os dois motivos que, porque são três, né? Mas quais são os dois motivos? Além do gasto com a festa do Corpo de Deus, quais foram os dois motivos que quebraram as câmaras das colônias mundo afora? Quando Catarina de Bragança vai casar com Carlos II, Portugal tem que dar o dote dela, certo? E aí então Portugal lança, né, uma contribuição para todas as colônias. Olha só para você ver. Por isso que a gente vê nos filmes aí, né, aqueles casamentos, aquelas festas pomposas, né, a gente vê aquele luxo, aquela luxúria, aquela riqueza e tal. Tudo isso era bancado pelas colônias. Esse além da festa, são três, lembra? Além da festa do Corpo do Divino, o casamento de Catarina, né? E com Carlos II, né? Catarina e Carlos II, viu? E a compra da paz na verdade não é com a Inglaterra. Naquela época, né, não há que se falar em Inglaterra, as Províncias Unidas, que a Inglaterra hoje, a Irlanda, né, a Escócia. Então, para ter paz com esses povos, Portugal tem que pagar. Aí Portugal faz uma arrecadaçãozinha, uma cobrança leve sobre as colônias, né, e entope a colônia de mais e mais impostos.
E como é que se chama isso? Aí o interessante é o seguinte: se por acaso perguntar como se chama isso, como isso foi chamado na época, isso foi chamado na época pelos historiadores como o dote de Inglaterra e paz de França. O dote de França e paz de Inglaterra? É porque a paz foi comprada com a Inglaterra, né? É paz de Inglaterra e dote de França. Ela casou com Carlos II. Tá escrito errado aí, ó. Tá grafado errado, viu? É paz da Inglaterra, porque ela fez a paz com as Províncias Unidas. E o dote com a França, porque Carlos II, ele era François. Gente, eu vou fazer uma pausa, certo? E vou arrumar para a terceira parte a partir dos 31 minutos, ok? Então tá bom, vejo vocês daqui a pouco.